E a gente segue olhando para esse cenário porque o presidente americano Donald Trump alertou o Irã para não cobrar pedágio de petroleiros que passam pelo Estreito de Hormuz. A rota segue praticamente paralisada em meio ao cessar-fogo porque as empresas de transporte marítimo avaliam que a travessia ainda é muito arriscada. Ninguém quer colocar o seu navio lá para correr o risco do navio ser bombardeado. Vou chamar a nossa correspondente Priscila Asbeck agora, que traz todos os detalhes para a gente, direto de uma Nova York, que aparentemente segue muito fria. Conta para a gente, Pri, então, um pouco mais sobre essa expectativa e sobre a postura, o posicionamento de Donald Trump, então, nessas últimas horas que antecedem essa negociação que o Américo nos contava. Bom dia para você. Oi, Muri, bom dia a você, a todos que nos acompanham. Friozinho ainda aqui, 5 graus em Nova York, o inverno continua pegando por aqui, mas vamos falar então sobre essas expectativas, também sobre a última fala de Donald Trump, ele que fez mais uma publicação, disse que há relatos de que o Irã está cobrando taxas de petroleiros que passam pelo Estreito de Hormuz, disse é melhor que não façam isso e se estiverem, é melhor que não estejam fazendo isso e se estiverem, é melhor que parem agora. Então foi o alerta de Donald Trump nessa publicação que ele fez agora pela manhã. Vale falar que quando o anúncio do cessar-fogo foi feito, na terça-feira à noite, a abertura do Estreito de Hormuz seria um dos pontos do acordo. Então, o Irã estaria desrespeitando esse ponto do acordo de cessar-fogo, mas isso acontece, Muri, depois que o Irã acusou Israel de desrespeitar um dos pontos também do acordo, que foi a questão do ataque ao Líbano. Então, Israel e Estados Unidos disseram que não havia uma previsão no acordo de cessar-fogo de que o cessar-fogo incluísse também o Líbano. Já o Irã e também o Paquistão, que fez a intermediação dessa negociação, falaram que sim, que o Líbano fazia parte desse acordo de cessar-fogo. Depois que Israel bombardeou o Líbano na maior força desde o início do conflito na quarta-feira, depois do acordo de cessar-fogo, o Irã passou mais uma vez a fechar o Estreito de Hormuz, dizendo que Israel tinha violado os termos do acordo. E aí, qual que é a situação agora? De acordo com empresas que fazem o monitoramento de tráfego marítimo na região, Muri, duas plataformas independentes, a Kepler e a Lloyds, por exemplo, registram que em 24 horas até amanhã dessa sexta-feira, só 3 petroleiros e 4 navios graneleiros passaram pelo Estreito de Hormuz, portanto, apenas 7 embarcações em 24 horas. E o que eles dizem também é que essas embarcações que passaram são embarcações que têm algum tipo de ligação com o Irã. Então não seriam embarcações, por exemplo, de países que não têm uma ligação muito próxima com o Irã. Além disso, a CNN fez uma ampla apuração com empresas transportadoras que operam no Estreito de Hormuz, e o que esses executivos, também essas analistas de empresas de transporte marítimo disseram é que há uma incerteza muito grande ainda em torno do cessar-fogo. Então as empresas, como você disse, de fato não querem se arriscar a passar pelo estreito. Eles também dizem que não há aprovação explícita por parte do Irã, não há garantias de segurança por parte do Irã e também não há orientações claras sobre quando e como transitar e muito menos uma visão de longo prazo sobre o que vai acontecer no estreito. Um analista de mercado também que conversou com a CNN disse que acredita que a situação só deve se normalizar no Estreito de Hormuz daqui a 6 meses. Além disso, eles também relatam que o Irã estaria cobrando pedágio de 2 milhões de dólares por cada embarcação que transita pelo Estreito de Hormuz. E segundo uma dessas empresas, esse pagamento é um pagamento feito em yuan chinês ou em criptomoeda, já que o Irã foi banido por causa das sanções do sistema de pagamento internacional feito em dólares. Então o Irã cobrando esse pedágio e também cobrando em criptomoeda ou em yuan para conseguir driblar essas sanções e o fato de ter sido banido desse sistema internacional de pagamentos. Até mesmo o presidente Donald Trump chegou a admitir que pode conversar sobre uma ideia de um pedágio sendo cobrado no Estreito de Hormuz. Ele que falou, inclusive, sobre fazer uma joint venture com o Irã para controlar o Estreito de Hormuz, Muri. E isso depois de um dia apenas de ele ter falado que ia eliminar uma civilização inteira. Portanto, algo muito irônico que vem chamando muita
atenção aqui o fato de Donald Trump fazer essas ameaças, atacar o Irã, falar sobre troca de regime, falar sobre eliminar uma civilização, para depois, pouco tempo depois, poucas horas depois, falar sobre fazer uma joint venture, uma parceria comercial com o Irã para fazer o controle do Estreito de Hormuz. Essa deve ser uma questão central nas negociações que vão acontecer no Paquistão. O Américo vinha falando agora há pouco sobre algumas das expectativas e o Irã, no plano de 10 pontos que apresentou sobre as suas exigências para o fim da guerra, coloca o controle total do Estreito de Hormuz como uma dessas exigências, segundo apurações que foram feitas pela CNN. Portanto, Muri, aquilo que a gente vinha falando já nos últimos dias, o Irã entrou nesse conflito depois de passar por uma crise econômica muito grande, com a população iraniana indo às ruas para protestar contra essa crise econômica, contra a repressão do regime islâmico, e agora o que se apresenta é a possibilidade de que o Irã, com esse controle do Estreito de Hormuz, possa arrecadar esses pedágios, e com isso há estimativas de que esses pedágios gerariam uma receita anual de 70 a 90 bilhões de dólares, e isso poderia fazer o Irã voltar a ser uma das nações mais ricas do Oriente Médio. Portanto, quando o presidente Donald Trump fala que foi uma vitória total e completa sobre o Irã, depois do acordo de cessar-fogo, quando o seu secretário de defesa também diz o mesmo, há muitos questionamentos sobre essas falas, justamente porque o Irã entrou nesse conflito muito enfraquecido. De fato, uma parte da sua capacidade militar foi destruída, há estimativas de que pelo menos metade dos lançadores de mísseis foram destruídos, mas o Irã pode sair desse conflito com essa arma muito poderosa que é o controle do Estreito de Hormuz, e com essa receita adicional que pode inclusive ajudar a economia iraniana a se reerguer, Muri. Perfeito, a gente segue acompanhando por aqui então, Pri. Obrigada. Qualquer novidade também pode nos chamar, a gente segue conectadas. Bom trabalho para você.